meu nome é Gabi e eu queria conversar um pouco sobre Hipótese do Amor. Hipótese do Amor já é um livro que todo mundo já conversou um pouco, eu acho que a maioria já leu, ou se não leu, já ouviu sobre, então eu não vou focar neste livro a falar sobre a história, mas sim sobre o detalhe de que esse livro não faz sentido. Mas de um jeito bom, eu juro que não é um hater ao livro, eu amo esse livro. Tanto que não é à toa que ele tá bem, como vocês podem ver, cheio de marcaçãozinha. Não marcação de papel, mas marcação de que quem leu já bastante o livro. Porque eu li muito, já li umas 4, 5 vezes. Mas toda vez que eu lembro de certos detalhes, eu percebo que, meu Deus, esse não faz sentido. Tudo começa que nós temos a Oliver Smith, que é a nossa protagonista, que ela é cientista e tem 23 anos. E basicamente a melhor amiga dela criou uma paixão, um desejo pelo ex-ficante dela. Já começa por aí, velho. A Oliver não namorava este cara. Não vou chamar ninguém por nome porque, assim, eu sou péssima com nome. Eu vou falar só o nome dos principais que é mais importante, porque, assim, poupa minha sanidade mental. Mas nós temos ali a Oliver, e a Oliver, ela tinha essa relação, não era um namoro, mas ela tinha uma relação com esse carinha, e eles terminaram. Ela não dava certo, não estava apaixonada, ela não criou grande amor ou muito carinho por esse cara em si. Se eu não me engano, o nome dele é Jerry. Posso estar muito errado, mas na minha cabeça só vem esse nome. Enfim, nisso que ela termina com esse cara, ela descobre que a amiga dela tá gostando dele. Já começa a me dar um coisa na minha cabeça por aí. Porque assim, bora lá, eu tenho um ficante, vamos supor, estou ficando com alguém. Eu termino com esse cara e a minha amiga começa a gostar dele, eu ia achar muito estranho. Ai, mas não deu certo. Sim, amor, que ideia é essa? De jirico. Claro que eu entendo que a Oliver não tava ali, né, em altas coisas, mas assim, a primeira coisa que ia passar na minha cabeça era há quanto tempo ela está gostando do cara que eu tava ali em alguma coisa? Quanto tempo? Eu ia achar muito estranho, muito estranho. Mas talvez eu relevasse. Depende. É porque eu ia querer conversar primeiro com essa amiga de tipo assim, ó, eu não gosto desse cara realmente, mas assim, você tava gostando dele enquanto eu estava com ele ou impressão minha, assim, eu pensei muito alto? Eu teria esse pensamento, mas a Oliver não tem, ela quer que a amiga dela fique com o cara porque a menina gosta do cara. Tá bom. Só que, em vez de conversar com a amiga sobre isso realmente, essa amiga dela, além de meio que ela não acredita, ela acha que a Oliver só tá querendo que ela fique com esse cara porque a Oliver é boazinha demais. O que, se você tá lendo, você realmente percebe que a Oliver, ela é meio idiota. De um jeito bom. Por quê? Ela, realmente, quando você começa a ler, você começa a entender que provavelmente, realmente, ela deixaria a amiga dela ficar com o cara mesmo ela gostando ainda dele, ou tendo algum tipo de ressalva em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, elas são adultas, cara. Isso não vai na minha cabeça. Enfim, a grande solução da Oliver no livro é fingir um namoro para que a amiga dela veja que ela superou o ex-ficante e aí possa ficar com ele. Ou seja, não rola uma tentativa de tirar. Se eu não me engano, é citado durante a história que ela já tinha tentado explicar isso, mas essa amiga dela não tinha ouvido. Ai, a Oliver é boazinha. Tá bom. Mas fingir um namoro com um cara que, assim, nós sabemos, é spoiler do livro? É, mas eu estou fazendo esse livro. Eu estou fazendo esse vídeo contando que você já sabe da história, tá? Então, se você ainda não leu, não sabe, pula esse vídeo, não assiste. Mas se você já leu, você sabe que no começo do livro, né, a gente tem aqui no prólogo que eles conversam, né? O Adam e a Oliver, eles têm ali uma conversa, mas como ela tá com uma lente de contato vencida no olho, ela não consegue enxergar ele. Tá bom, ela não sabe que é ele. Se a gente tem isso em mente, a gente para raciocinar o momento que ela beija ele pela primeira vez pra fingir que estava num encontro com ele, na teoria, supostamente, ela nunca teria falado com esse cara.
Ela teria chegado no corredor, visto um dos professores ali do lugar, beijado ele, sendo que na teoria ela nunca falou com ele. Faz sentido? Não faz. Eu, se fosse o Adam, realmente teria ido com uma denúncia de assédio. Mas a gente ignora porque o Adam gostava dela e tinha essa paixão já por ela. Mas se ele fosse um cara que realmente nunca falou com ela, nunca teve um crush, não tinha essa paixonite por ela, que por isso ele não namorava ninguém, porque o livro dá a entender em determinado ponto, quando a gente conversa com o melhor amigo dele, que ele não estava ficando com ninguém porque ele gostava dela. Por causa de uma única conversa que eles tiveram e de outras situações que ele observou por parte dela. De longe. Mas se isso não tivesse rolado, ela teria beijado um cara aleatoriamente. Tipo assim, imagina você tá andando, né, ali no negócio de ciência, pá. Você sabe que um cara lá é conhecido por ser maldoso, por ser agressivo, por ter críticas que eu nunca achei, inclusive, pra nós aqui, eu não achei o Adam babaca em nenhum momento do livro. Mas isso é pra outra parte do vídeo. Mas por enquanto, ela tinha essa fama horrorosa desse cara, ela beijou ele, sem nunca ter realmente interagido verdadeiramente com este cara, porque ele não era da banca dela. Gente, eu consigo ver essa história se ela fosse, em vez de um âmbito ali universitário, ela interagisse no colégio. Sem ele ser o professor, pelo amor de Deus. Ignora essa parte, mas assim, dele ser... Ela talvez tá no nono ano, né, na nona série, e ele está no ensino médio. É mais plausível, porque garotos do ensino médio geralmente são mais idiotas. Mas se você lembra que eles estão na universidade, é muito esquisito de você cogitar a ideia de que a pessoa vai beijar o cara só porque... E eu lembro, assim, de quando a gente tá lendo, e que ela faz tipo, eu perguntei, eu posso te beijar? E ele só riu. Ele não falou, tipo, assim, pode me beijar, por favor. Ele só riu. Se eu fosse ele, eu também teria rido, de nervoso. E eu provavelmente também teria feito um negócio de assédio. Eu teria pensado, essa menina que eu estou observando, que eu estou apaixonada, tá meio esquisita. Nossa, agora eu fiquei muito numa vibe lésbica no vídeo, mas assim, eu teria ido atrás de reclamar, entendeu? Porque a pessoa me beijar assim, do nada. Mas eu entendo, ele é homem, cara. Ele deixou os hormônios falarem mais alto. Ele relevou. Mas, fora da ficção, essa história não encaixa. Temos também outros detalhes aqui que fazem essa história ser meio sem sentido. Saindo do âmbito, né, desse começo que a gente tem de fingir um namoro estando na universidade, de estar ali num âmbito profissional, a gente tem a confusão com um cara babaca. Tinha que ter. Ele já me deu agonia desde o começo. A partir do momento que você quer fazer uma reunião de trabalho, de contratação, fora da universidade. Em partes eu consigo entender, porque se eu fosse a Oliver, sabendo que o Adam está com problemas, justamente porque pensam que ele vai sair, quanto mais ser entrevistada ali, né, naquele local, com tantas pessoas que faziam parte, né, tá, você entendeu, você lembra da cena, né, eles estão lá na cafeteria comendo, né, o Adam sempre com seu café preto, e ela sempre com o negócio de abóbora, que eu também acho muito esquisito, que toma alguma coisa com abóbora, tipo assim, sem ser chá, enfim. Aí eu acharia estranho, a partir daí. Por que você faria uma pergunta tão pessoal para uma entrevista de emprego? Não é porque, querendo ou não, foi uma entrevista com o seu melhor amigo ali, que você sabe que também é namorada dele. A gente sabe que esse cara é um babaca, um merdinha que deveria se matar e morrer. Mas eu, sendo a Oliver, talvez teria achado estranho. Mas eu entendo que era uma oportunidade para ela gigantesca, ainda mais que a chefe dela lá era uma inútil, né, durante esse livro. Vamos concordar que a chefe dela é inútil? Por favor, que até quando ela vai treinar pra fazer a apresentação, essa mulher não ajuda em bosta nenhuma. Aí vai ficar tudo bem. Gente, isso não ajuda se você tem ansiedade e quer apresentar. Mas enfim,
Ok, vamos relevar. Mas se eu tô numa entrevista e o cara faz uma pergunta tão... né? Ainda bem que o Adam tava lá, porque eu fico imaginando a Oliver naquela entrevista tendo uma pergunta que ela não sabia responder, que... assim, ela iria chorar ali. Eu sinto que se o Adam não tivesse ali como apoio, a Oliver teria chorado demais. Mesmo. E o Adam tava certo em falar que ele tava fazendo uma pergunta ridícula ali naquela situação. Porque era ridícula. Você fazer uma pergunta que você tá vendo que deixou a pessoa desconfortável, que você tá vendo que ela não tá sabendo se agrupar em ideias e tal. Ai, mas o Adam é chato. Não é chato, meu bem. Ele foi direto. Perguntas diretas dão respostas que o nosso cérebro consegue formular muito mais rápido, tá? Pelo amor de Deus, isso é básico. Tem uma coisa também que eu acho estranho no livro. Na verdade, eu não acho estranho. Mas eu acho que não faça tanto sentido é o fato dela nunca ter estranhado. Assim, uma pequena pausa. Ela beija o Adam, supostamente nunca tendo interagido com ele, sabendo disso, e eles aceitam entrar nessa relação de mentira. Ela, por causa da amiga, que é o que não faz sentido, e ele porque pra conseguir as verbas pra trabalhar. E o motivo dele é muito mais plausível que o dela. Mas aí eu fico pensando, porque assim, eu pessoalmente estranharia muito se um cara que é visto como babaca aceitasse tão facilmente fingir um namoro comigo, sem ter outras ideias maliciosas pra ter comigo, mas ele fosse muito diferente do que as pessoas estão falando. Porque assim, eu não sei vocês, mas quando eu li o livro, eu não vi babaquice no Adam. Eu vi, na verdade, que as personagens desse livro interagem parecendo muito mais novos do que eles realmente são. Porque assim, o Adam, ele é visto como babaca porque ele é supostamente, que eu não concordo, agressivo, que ele é muito rígido, que ele é muito ríspido com as pessoas. E que ele não tem uma forma de falar tranquila. Que ele não é... Ele não é palpável. Ele não tem uma rede de ideias de comunicação que seja... não é comovente a palavra, mas ele não é cauteloso. Isso, ele não é cauteloso, ele não é gentil, te dando críticas. Mas se você analisa o livro, na verdade os personagens que estão sendo burros. Porque a gente tem esse melhor amigo da Oliver, que ele é gay, que depois fica com o melhor amigo do Adam. E aí, eu cito essa parte que ele é gay porque o livro ele faz questão de falar o quanto ele vai pra festas, o quanto ele quer ficar com vários caras, o quanto ele quer ficar com um dos professores também, igual a Oliver tá fazendo. Então, assim, é um detalhe relativamente importante. Por quê? Eu acharia que o Adam tivesse sido babaca se ele tivesse algum tipo de comentário citando isso nesse amigo. Eu teria achado ele ridículo se, na hora de criticar este amigo dessa Oliver, que ele não sabia que era amigo dela, ele fizesse de maneira a diretamente ofendê-lo e ser ríspido, culpando-o pela sua sexualidade, pelas suas festas. Porque assim, gente, eu acredito, eu não estou numa época de faculdade ainda, nem universitária. Eu sou do ensino médio. Mas eu sei que fama é uma coisa grudenta e que você dificilmente consegue se desprender. Então, se o cara, com toda a certeza do mundo, já tem fama de que só tá ali porque quer que os pais parem com essa ideia maluca dele seguir um legado científico, as pessoas ali sabiam disso. Principalmente porque a gente sabe que a amiga da Oliver é fofoqueira. Se não ela, o namorado, né? Que é o cara que faz todo o plot acontecer no livro. Então, eu acredito que todas as pessoas ali sabiam o que estava rolando. Eu acredito que as pessoas que estavam ali sabiam da fama desse cara. E, consequentemente, quem estava ali no meio profissional dele também. Os caras da banca dele. Os caras. Mas o pessoal da banca dele sabia disso. E o Adam foi severo, mas ele não foi o babaca que o povo do livro diz. O livro faz você acreditar que vai ser um enemies to lovers, pelo jeito que ele tá falando. Ou então algo muito próximo do dark romance. Pelo jeito que os personagens odeiam esse cara. E no final o Adam não é babaca. Eu não vi, assim, uma cena em que ele tinha sido verdadeiramente babaca. Eu vi ele sendo severo.
A gente tem uma discussão no livro entre o Oliver e o Adam, onde ela diz que ele é frio e inacessível. E nem com isso ele foi babaca com ela. Nem com isso! Ele falou o óbvio. Se ser essa pessoa que vai passar a mão na cabeça dos alunos não vai criar bons cientistas. Não no meio que eles estão. Você passar a mão na cabecinha do seu amigo ou dos seus colegas que estão sendo idiotas não vai formar um bom profissional. E ainda assim, eles criaram essa raiva dele. Sendo que a Oliver podia ter raciocinado que assim, tá, a mulher da minha banca, a minha chefe, a dona deste laboratório da qual estou inserida, ela é babaca. Ela foi babaca. Mais do que o Adam. Porque ela tinha um tom gentil pra falar e supostamente apoiador, que eu não achei em nenhum momento do livro quando ela aparece, mas ok. Mas gentil, amorosa, e no final ela estava prejudicando todo mundo da banca dela. Ela era babaca. Eu não vou saber pronunciar o nome dessa mulher, me perdoa, acho que ela é canadense. Porque é um nomezinho difícil. Ayusua, eu sei lá. Mas essa chefe dela da banca foi muito mais babaca, na minha opinião, do que o Adam. De verdade, eu achei ela muito mais babaca que o Adam. Porque assim, ela tava ali, ela não sabia ajudar a Oliver a se apresentar. Ela não disponibilizava aparelhos pra ela conseguir trabalhar. Não só ela, mas eu acredito que se as pessoas da banca dela, que antes disputavam com ela pelos aparelhos, também deviam ter muito problema com dessa mulher. Porque ela estava indo se aposentar, estava indo sair dali e estava não se importando, ela estava pouco se ferrando se quem estava ali estava com alguma dificuldadezinha por causa dela. A verdade era essa. Enquanto o Adam, muito pelo contrário dela, sempre deu muito apoio aos seus amigos. Isso é claro, a Oliver fala disso no livro, que ele pode ser severo, ele pode ser ríspido, ele pode ser insensível, mas ele nunca atrapalhou o trabalho de ninguém. Ele deixava as pessoas trabalharem e até ela mesma ela ofereceu ali, né, na parte dos ratos e tal, no experimento dela, de ele pegar ali um negocinho lá do laboratório dele. E ainda assim ele é babaca? Aonde o Adam foi babaca? Gente, me desculpa, mas pega esse livro aqui e me mostra. E me mostra a página que o Adam foi esse cara que eu não consigo ver. Eu vejo muito personagem nesse livro que se comporta como um adolescente. Tudo bem, eles são jovens, né? A Oliver tem ali 22, 23 anos. Os amigos dela provavelmente estão nessa faixa de idade. Mas ninguém ali é mais adolescente pra estar assim. Gente, se vocês não estão conseguindo lidar... Não gente vocês, né? Gente do livro. Se vocês vão pro meu acadêmico sabendo que esse lugar é uma bosta, que é um lugar machista, opressor, que vocês vão trabalhar ganhando pouco, e vocês ainda assim não estão dispostos a ouvir uma crítica. Inclusive é por isso que eu fiquei com um pouco de ranço da Oliver nessa parte do livro, todas as vezes que eu leio, porque assim, o Adam é tratado de maneira cruel pelos outros personagens, por ele ser sincero. Ele faz críticas ali que são severas. Só isso. Mas ele não é babaca. Em nenhum momento ele pega objetos e humilha a pessoa. Em nenhum momento ele foi, de alguma forma, machista no livro. Ele não foi sexista. Ele não foi... ele não assediou as meninas que estavam ali. Ele também não foi homofóbico em nenhum momento do livro. Então o que fez ele babaca? De verdade, o que fez ele babaca? Pra mim é isso, gente. Os personagens, eles não estavam prontos pra lidar com aquele meio. E quando eles viram um profissional que não era que nem os que eles estavam pensando que ia ser, eles não aguentaram a pressão. E por isso ele ficou com essa fama horrorosa, que eu discordo. Tem outro também motivo de eu achar que certas partes do livro não fazem sentido, que estão relacionadas ao vilão do livro, que é aquele carinha que eu falei no começo que faz a entrevista com a Oliver. A gente ganha informação depois daquela cena agonizante dele entrando no quarto do hotel, dele falando que só aceitaria ela por tais motivos e que tinha roubado todo o trabalho dela. Mas tem
nisso que me deixou muito pensativa. Porque, assim, ele é supostamente... Eu digo supostamente porque, assim, no detalhe do livro, até aquele momento, foi apresentado que ele era o herói do Adam Carsten. Porque ele que ajudou ele com aquele professor que era abusador. Então, como que ele não conversou com Adam sobre a Oliver? Que ele tinha... Como ele nunca soube que ele tinha esse romance? Porque o argumento que ele usa é de que o Adam só tava com a Oliver porque ela era bonita e por causa daquilo e outro. Mas eu acho... Ou das duas, uma. Ou ele fez aquilo só pra poder mexer com ela, ou o Adam nunca tinha citado essa garota pra esse amigo. E por que ele não citaria essa garota pra esse amigo dele? Porque se ele fosse como o Holden, que tem essa desconfiança, que acha muito estranho o jeito que aquele amigo sempre sabia exatamente como ajudar eles com aquele professor, e como ele era o que menos sofria nas mãos dele. Mas se ele não tinha essa desconfiança, por que ele não conversava sobre? O cara que era o herói dele, que ele estava já cogitando ir pro laboratório dele só por causa da Oliver. Então, como eles nunca tinham chegado a conversar sobre isso? O que esse cara achava que ia ganhar? Porque assim, o Adam pode ser muitas coisas, mas ele não é idiota. Ele sabe como a Oliver, ela é sensível, como ela é... Ela não é vendida, isso é óbvio durante o livro. O jeito que ela age com ele. Se ela fosse realmente essa vendida, essa prostituta, porque esse seria o nome de se dar um comportamento desse, ela teria aceitado transar com ele. E eles até transam em algum momento, né? A gente tem aquela cena do capítulo 16, capítulo 16, onde rola aquele romance, entre aquela noite de núpcias. E aí... Mas não faria sentido ainda. Eu acho que não encaixaria na cabeça do Adam, porque se a razão, o motivo dela estar ali com ele fosse só por causa disso, porque ela era uma puta e queria ali ficar com ele, ela teria transado desde o começo com ele. Teria sido uma relação onde ela não teria só cafezinhos com ele. Ela teria chamado ele para festas, teria chamado ele para eventos, teria chamado ele para locais que fossem propícios para eles transarem, que fossem locais que desse brecha para isso. Não que uma cafeteria não dê, né? Porque a gente vê banheirozinhos ali de deficiente que eles podiam ter usado. A gente não vê porque eles não cogitam isso. Mas provavelmente tinha esses lugares, tinha essas possibilidades e não ocorreram. Então não faz sentido, não encaixa esse pensamento dele. E eu não acredito que o Adam fosse desistir de sair dali mesmo com a Oliver tendo terminado com ele. Eu não acredito que ele faria isso porque ainda é o melhor amigo dele. E o Adam é tão bonzinho e idiota quanto a Oliver. Ele não é maduro e... incrívelzão, tanto assim como o livro tenta passar. Como as pessoas tentam transmitir essa ideia de que o Adam era um pam. Ele ia notar que tinha alguma coisa errada. Então só o argumento desse cara já tava estranho. Eu tenho sorte, a Oliver tem sorte que esse cara não tentar ali, entendeu? Ele ia tentar quando ela fosse lá. Mas só essa cena... E eu consigo entender porque a Oliver não quis contar pro Adam de cara o que aconteceu. Eu teria contado, porque um cara de 2 metros, malhado do jeito que ele moveu uma caminhonete numa ladeirazinha. Eu teria confiado, mas ao mesmo tempo, eu entendo, Oliver, o seu medo. Ele é um herói pro Adam. Destruir aquela ideia devia doer muito. Mas não faz sentido o comportamento dele. Eu teria achado mais aceitável se o Adam não fosse tão próximo dele. Se o Adam não tivesse essa ideia de super-homem que aquele amigo era, de um jeito que nem Holden, que era um amigo que ele conhecia desde a infância, nível que ele mijou na cama do menino no negócio, eu teria achado mais propício isso acontecer. Eu teria achado mais possível. Claro que esse vilão teria feito isso, talvez para poder desestabilizar a Olive. Essa é a segunda opção que eu penso. Ele queria só deixá-la mal. Ele não tava ali realmente querendo
demonstrar essa ideia, ele só queria deixar ela mal, ele só queria desestabilizar ela e fazer ela acreditar que não adiantava contar nada, porque ele estaria acima dela de qualquer forma. O que eu não acho. O Adam esperou, acho que foi 2 anos, depois vocês me contam, para poder ter a chance de interagir realmente com ela. Ele se guardou, ele não namorou, ele não transou, provavelmente. Ele não teve relações amorosas porque ele gostava da Oliver. Eu acho muito difícil ele não... Nesse cenário hipotético, ele não confiar nela. Porque ele já confiou até um namoro de mentira. E querendo ou não, é muita coisa. Ela sabia do medo dele de agulha, ela viu ele vulnerável, ela viu ele com medo, ela viu ele preocupado, ela viu esse lado que cuidava dela ali. Ele podia ter, naquela cena da entrevista, mandado se vira, você tá ali, você quis ir atrás. Mas ele não foi assim. E eles já tiveram conversas onde ele contava desse professor abusivo. Então ele viu esse lado dele que era muito próximo dela. Então eu acho muito impossível essa possibilidade que esse cara teria ido lá, feito a cabeça do Adam muito fácil. Tanto que ela só precisou de uma gravação. Ela só precisou ligar o celular pro Adam sair e bater nesse cara. Que inclusive é uma coisa que eu não sei se eu acho que não faz sentido ou se eu acho que faz sentido. É meio confuso. Porque na cena que o Adam, né, tá lá no final do livro, ele vai bater nesse cara, eu penso, véi, você tem um prêmio Nobel, você tem grana, você não precisava bater nele, tá ligado? Ele tava lá numa entrevista, era só ele contar tudo o que aconteceu pro cara. Não pra... O que tava... É difícil. Eu acho que eles estavam numa reunião, não eram tanto assim, eles estavam ali num lugar e aí ele bateu nele. Enfim, pra esse velho que tava lá e que ele estava sendo entrevistado, eu acho que dava pro Adam ter largado a bomba. O Adam é muito influente, gente. E se ele tem um nível de influência, de prêmios, de fama, de discursar no negócio que eles estavam lá, eu acho que ele tinha poder, sim, pra fazer o cara ser demitido. Só com aquela gravação. Só com aquela gravação. E se o Adam fosse ainda, tipo, não tivesse agido no calor do momento e tivesse dito, não, quer saber? Eu vou pegar essa prova e eu vou procurar as outras mulheres desse departamento e eu vou pegar essas mulheres que estão ali, que vão confiar em mim, que tem alguma coisa ali, e vou dizer que eu, Adam Carson, podre do dinheiro, que tem essa influência gigantesca no mundo da ciência, vou pegar e vou apoiar cada uma delas pra fazer uma denúncia em massa contra esse cara. Ele teria feito ele pra prisão. Porque eu tenho na minha cabeça que se ele fez com a Oliver, se esse vilão fez com a Oliver aquilo, ele tinha feito com outras mulheres. Com muitas outras mulheres. Talvez com a maioria do departamento dele. As que ele achasse bonita, as que ele achasse atraente. Eu acho muito possível. Claro que teria aquelas que não iriam querer participar por medo. Mas o Adam perdeu a chance de fazer esse cara pegar anos e anos de cadeia. Mas eu acho que essa parte do não fazer sentido do livro que torna ele tão bom. Porque o Hipótese do Amor, ele tem tudo isso de ter personagens que acham como se fossem mais novas, essa emoção, essa atitude brusca do Adam pra proteger ela, essa suposta maneira diferente de agir com ela, que faz a gente acreditar que ele é um grande babaca, mas que protege ela. Que ele maltrata todo mundo, mas ele ama ela. E eu acho que é isso que fez o livro ser tão popular, tanto com adolescentes, tanto com adultos. Eu vi alguns, como por exemplo a Isabela Lopes, que eu gosto muito de assistir os Love da Gente, que ela não gostou muito do livro justamente porque não se encaixava. O plot do livro era muito fácil de ser resolvido, muito fácil. Porque era simplesmente amiga apaixonada pelo ex-ficante. Mas como o livro, ele abre essa margem, ele é mais imaturo, ele é mais gentil ao tratar desses assuntos, ele conseguiu ser tão famoso. Eu acho que é assim que Hipótese do Amor conseguiu ser um livro tão famoso para todo mundo. Eu acho que é assim que ele conquistou tanto público. Porque tem outros livros da Ali Hazelwood que são... Eu vejo as pessoas falando, eu vi que as pessoas falaram melhor do que esse livro. Apesar de que dizem que ela fez coisa de bolo, né? Repetiu demais já o tópico dos livros dela. O que eu
Eu vi uma notificação no celular. O que eu acho bem possível também. Eu não li outros livros da Ali, eu só li esse, né? Eu só li o Hipótese do Amor. Então eu só posso julgar a autora com base neste livro. E eu sinto que foi uma ótima receita de bolo. Porque ela tratou de assuntos como traumas, de abuso no meio profissional, de ansiedade, sobre assexualidade, ela tratou disso. Porque, talvez eu faça um vídeo falando sobre isso, mas a personagem, ela dá muito a entender que ela é assexual durante a história, que ela é LGBT. E a gente também tem toda essa parte do livro que mostra como nesse meio estar ali exige de você mais força de vontade do que você acredita que precisa. E ela escrever essa história, a gente tem aqui no cantinho, que a gente descobre... Nossa, que é um livro de... Que ela em si, a autora, ela também é cientista, que ela está envolvida nesse meio. Então eu acredito que esse foi escolhido porque quando você pensa em ciência, você já pensa em algo mais sério, você já pensa em algo mais complicado. Então escrever uma comédia romântica do jeito que ela escreveu, que não faça sentido, que seja algo leve, que seja algo que você consegue rir, que você se apaixona pelo Adam, eu acho que não tem ninguém que não consiga não se apaixonar por ele, sinceramente. E que faz uma protagonista que tem detalhes que você se identifica. Tem a insegurança, tem problemas com a mãe, tem ansiedade, é toda ferrada, mas que mantém esse grau de eu vou me esforçar mesmo tendo esses problemas, eu vou conseguir fazer essas amizades, fazer esse problema, esse conflito no meio dela, de que a sua amiga gosta do seu ficante, como é que você vai lidar com isso? Num meio mais realista, eu ainda acredito que isso não ia encaixar, que talvez no mundo real, no Brasil, talvez, ou aqui, pelo menos onde eu vivo, no meu convívio, essa situação teria dado muita pesta, muita bosta. Elas iam ter deixado de ser amigas na vida real. Mas essa visão nova de que eu vou fingir um namoro para que você seja feliz, mesmo que isso seja muito bizarro, eu vou fazer isso porque você é a amiga que eu fingiria um casamento. Eu acho que essa visão que mexeu com o livro. Eu acho que essa percepção do livro que fez ele famoso, que fez ele ser tão aclamado. E é isso que me faz gostar de Hipótese do Amor. Porque ele não faz sentido e ele é leve. Ele tem essa cena que é pesada desse conflito que tem final, que faz você pensar, pronto, agora eles terminam. Pronto, agora o Adam foi preso. Pronto, agora ferrou tudo. E não é isso que acontece. Eles têm um final feliz. Eles têm confissões muito bonitas. Eles têm esses momentos românticos que não são migalhas e que são dados. Eu não consigo imaginar, se não fosse por essa confusão, como Adam ia interagir com a Oliver. A gente sabe que ele era apaixonado por ela, mas eu não consigo ver, se não fosse por essa confusão, uma maneira em que ele iria interagir com ela. O Adam é muito fechado e a Oliver tinha uma visão muito ruim dele. E os amigos dela não apoiavam esse relacionamento, mesmo quando ele era de mentira. Então, se ele fosse de verdade, e com ela tendo essas questões de não querer se relacionar, de ter dificuldade em se relacionar, eu acho que esse romance nunca teria acontecido. Eu acho que se fosse agir naturalmente, a Oliver nunca teria namorado Adam. Ela teria terminado assim que percebesse que ele era mais rígido e quando percebesse que seus amigos, as coisas mais importantes da sua vida, não apoiavam esse namoro. Então, Hipótese do Amor só aconteceu por causa dessa imaturidade. Se não fosse por isso, os plots, a história, o jeito que a gente viu sendo contado nunca teria terminado assim. O Adam teria se guardado durante todo esse tempo pra Oliver e nunca teria namorado com ela de verdade. Não por tanto tempo quanto durou. Não do jeito que aconteceu. Ele ia ter tido aquela confusão, sei lá, com ela. Eu acredito que aquela confusão iria acontecer, mas a resposta dela seria muito diferente. Porque seriam, meus amigos são mais importantes que você. Isso daria errado. A Oliver só se prestou a sofrer o que ela sofreu. No sentido de as pessoas estarem numa onda de você apoia o comportamento dele, porque ela precisava que a amiga fosse feliz. E ela não aguentaria a pressão se não fosse por isso. Ela teria desistido muito mais rápido. É por isso que eu gosto de Hipótese do Amor. É por isso que eu acho que as pessoas gostam de Hipótese do Amor. Mesmo que vejam com uma visão diferente da minha, ou talvez vejam por esse lado, mas foquem em outros detalhes, é por isso que Hipótese do Amor acontece. Por causa dessa confusão besta e idiota de ensino médio, de ensino fundamental. Fingir um namoro, gente. Mas é por isso que é bom. Por isso que é um livro bom. E é por isso que eu gosto. É um livro, um clichê, mas é um clichê muito bonito. É um clichê que você gosta de ler.
que te envolve, que te faz rir. Enfim, é esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tchau!